Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos, esse é o Matheus Braga, e hoje nós vamos trazer mais um livro aí para vocês, que é O Feiticeiro de Terramar, de Ursula K. Le Guin. Mostra aí o livro nós para Matheus. É isso aí, Rafa. Eu tô com a última edição que saiu no Brasil aqui da editora Morro Branco. Lançou todos os livros da série em capa dura. É uma série, se não me engano, de 5 livros, eu acho. 2, 3, 4. Acho que são 4. Não sei se existe algum que eu não tenho ou que a Morro Branco não lançou ainda. Enfim, é uma capa são todas elas relativamente simples. É uma cor sólida, assim, todo verde, com uma arte, dá pra ver meio brilhosa aí, né? Capa dura. É um livro relativamente pequenininho. E a Ursula K. Le Guin, ela é já uma autora, já falecida, né? Mas é uma autora bem renomada, bem conhecida aí no mundo da fantasia e da ficção científica. Ainda não li O Feiticeiro de Terramar, mas já vi boas indicações. Dizem que influenciou Patrick Rothfuss no Nome do Vento, que a gente já trouxe aqui. Mas enfim, nada disso importa, Rafa, pra gente. Na verdade, temos aqui ainda um marca-página também, que a editora Morro Branco sempre coloca nos livros dela, personalizado, né, com uma arte aqui do livro. Mas enfim, vamos lá. A gente tá preocupado com as técnicas que a autora utilizou na sua primeira página e se elas seriam suficientes pra gente se interessar pela história, querer continuar e virar a página. Então, vamos lá. O Feiticeiro de Terramar, Ursula K. Le Guin. Apenas no silêncio a palavra. Apenas nas trevas a luz. Apenas na morte e vida. O voo do falcão reluz, no céu límpido. A criação de Ea. Capítulo 1, Guerreiros na Névoa. A ilha de Gonton, uma montanha solitária que se eleva 1,6 mil metros acima do tempestuoso Mar Nordeste, é uma terra famosa por seus feiticeiros. Muitos gonteses deixaram os povoados no alto de seus vales e os portos de suas baías estreitas e escuras para trabalhar como feiticeiros ou magos a serviço dos senhores do arquipélago ou para se aventurar de ilha em ilha, perambular e fazer magia por toda Terramar. De todos eles, dizem que o mais notável, e com certeza o que mais viajou, foi um homem chamado Gavião, que em sua época se tornou senhor dos dragões e arquimago. Sua vida é contada na saga de Gede e em muitas canções, mas esta é a história do tempo que antecede a fama dele, antes de as canções serem criadas. Ele nasceu em uma aldeia remota chamada Desamieiros, na parte alta da montanha que fica na embocadura do Vale do Norte. Abaixo da aldeia, as pastagens e os campos arados do vale descem, em planos cada vez mais baixos, rumo ao mar, e outras aldeias situam-se ao longo das curvas do rio Ar, acima dela, apenas a floresta que se eleva pelas cristas cada vez mais altas até a pedra e a neve do topo. O nome que ele recebeu quando criança, Dun, foi-lhe dado pela mãe, o nome e a vida foram tudo que ela pôde lhe dar, pois morreu antes que ele completasse 1 ano de idade. O pai, o forjador de bronze da aldeia, era um homem austero e silencioso, e como os 6 irmãos de Dun eram muitos anos mais velhos do que eles e partiram, um a um, para arar a terra, navegar o mar ou trabalhar como ferreiros em outros povoados do Vale do Norte, não houve ninguém para criar o menino com ternura. Ele cresceu selvagem, uma erva viçosa, um garoto alto, ligeiro, barulhento, orgulhoso e temperamental. Com as poucas outras crianças da aldeia, ele pastoreava cabras nos prados íngremes acima das nascentes dos rios, e quando ficou forte o suficiente para empurrar e puxar as longas pás do fole, seu pai o fez trabalhar como aprendiz de ferreiro, sob golpes e chicotadas. Não havia muito trabalho a ser extraído de Dun. Ele estava sempre desligado e distante, vagando nas profundezas da floresta, nadando nas lagoas do rio Arque, como todos os rios gonteses, tem águas rápidas e frias, ou escalando penhascos e escarpas que ficavam acima da floresta e de onde ele podia ver o mar, aquela vasta porção do Oceano do Norte onde, para além de Perregal, não há ilha. Letra grande, espaçamento grande, livro pequeno. 1964, né? Então... Outros tempos. Outros tempos. Que é algo que vai ser muito, muito importante para avaliarmos esse texto. Justo. Mas beleza. E começando aqui pelo esse poeminha, né?
Apenas no silêncio a palavra, apenas nas trevas a luz, apenas na morte e vida, o voo do falcão reluz no céu límpido, a criação de Ea. No caso, pelo menos eu estava no Google procurando como pronunciar o nome dela, e acabei descobrindo que ela é taoísta, que faz todo sentido para essa reflexão aqui, porque o taoísmo tem uma filosofia muito forte da dualidade, né? O Yin Yang surgiu dessa premissa, então de silêncio, palavra, luz, trevas, morte, vida. E apesar de não, Falcão é um ser vivo em cima de um céu que em tese não tem nada, então temos aí palavra, silêncio, luz, treva, vida, morte, existência e não existência, né? No caso, vida, não vida. Então, eu acho que, considerando o princípio taoísta, tem uma boa ideia que, se por acaso essas reflexões, essa filosofia for meio que talvez uma base moral para o futuro protagonista, ou um pouco da parte ideológica do reino de Gont, alguma coisa do gênero, eu acho interessante. Se não, eu acho que é simplesmente um flavor, simplesmente flavor. A sensação que eu tenho, Rafa, é que... bom, primeiro que ela já coloca aí, né? Como se isso fosse uma citação, né, dessa criação de Ea, né? Que não sabemos ainda o que é. Pode ser a Terra, ou sei lá, o que seja aqui. Mas, enfim, o que eu sinto é que ela tá já tentando impor um pouco do world building dela, desse universo dela, que pra mim ficou algo muito marcante nessa primeira página. É algo que ela quer dar ênfase, né, na criação do universo dela, seja na política, aí, seja na mitologia, né? E aí, como você comentou, né, você já deu uma pesquisada aí, ela bebeu da fonte aí do taoísmo, né, e quer aplicar isso no universo dela de alguma forma. É recomendável, a gente acha que seja interessante que você aplique isso não só por falar, só porque eu gosto, vai estar ali, né? Você usar isso de alguma forma na sua história, para mover a sua história, para mover o desejo, ou as vontades do seu personagem, né? Da motivação, da narrativa em si, soa mais, vamos dizer assim, poderoso, né, para quem tá lendo, quando você tem uma razão para aquilo estar ali. Não é simples, eu gosto dessa religião, então vou colocar ela que ela existe aqui nesse universo, não vou usar ela de forma alguma, né? Tente usar isso a seu favor, né? Pega algo que seja do universo real, que as pessoas vão se identificar, e aplique, né? Coloque isso nas entrelinhas de alguma forma, e de tal forma que a história precise disso. Sim, porque a religião ela tem um poder muito forte na influência do ser humano. Então, tanto se você é uma pessoa católica, budista, que seja ateu, o fato de você pertencer a um grupo faz com que aquela seja uma verdade muito mais forte para você. E essa verdade consegue ser transpassada para o papel, fazendo com que os leitores sintam essa verdade. Isso não apenas torna um gatilho da aproximação, onde você pega o personagem e aproxima ele para essa humanidade, também como um gatilho da simplicidade, onde você entende essas relações mínimas, e propriamente o da autoridade, porque como você vive, você sente aquilo, você consegue transpassar sentimentos, percepções ou até mesmo conceitos, porque você vive isso. Então, esse trechinho, se ela, que acredito que sim, pelo fato de vários autores terem influenciado e ela tem uma bagagem filosófica forte, acredito que faça sentido para a obra, pelo menos. E então, sim, se por acaso você não precisa ser um especialista, mas vive algo, transpassar isso faz todo sentido, porque inconscientemente você já gera aí fácil uns 3 gatilhos aí para sua primeira página. Exato. Bom, e aí, né, Rafa, vai entrar no capítulo em si, de fato, né? Com o título, você que gosta aí de títulos, se quiser avaliar Guerreiros na Névoa, a gente sabe que faz aqui um link, aqui, querendo ou não, com Senhor dos Dragões, Arquipélago, né? Que são coisas que talvez estejam associadas à névoa aí de alguma forma.
Não sei se você enxergou de algum outro jeito. Ela cita que ar, também o rio, o ar, né? A gente não sabe ainda. Névoa em si, acho que não foi citada na primeira página, né? Não, não foi. Mas acredito, sim, que essa história, pelo menos a primeira página, ela parece muito jornada do herói. Então, mostrar primeiramente o lugar comum, mesmo que seja fantástico, mas um lugar comum, onde o personagem vive, cresce, se desenvolve, um pouco do cenário, um pouco disso, aquele outro. Então, acredito eu que esses guerreiros da névoa seriam ou os que convidam ele para a aventura, o convite para a aventura, ou futuramente mentores. Então, acredito que, como ela tem uma base em Jung muito forte nesses arquétipos, acredito que essa história tem essa proposta de arquétipo. A gente viu também que o Estúdio Ghibli fez uma adaptação, não sabemos o quão fiel é, mas fez uma adaptação. O Estúdio Ghibli busca normalmente histórias que são facilmente digeridas, porque é um estúdio infanto-juvenil. Então, acredito eu que seja algo mais simples de digerir. Jornada do Herói é algo mais simples. Então, eu chutaria como um convite para a aventura ou um possível mentor no futuro próximo. Sim, é provável, né? Bom, e aí, aquelas técnicas básicas que a gente discute sempre, apesar de que a gente está comentando, né? Não é um texto recente, né? Então, tem toda essa época em que a escrita foi contextualizada, né? Mas a primeira frase aqui é uma frase muito longa, né? Que a gente não recomenda normalmente. E com infodump. Na verdade, a primeira página como um todo, praticamente, né, Rafa? Bastante infodump aqui, bastante descrição de coisas do universo dela, né? Tentando explicitar aqui o universo dela, os locais que existem, né? Mas a primeira fase como um todo me soa com alguns problemas aqui possíveis, né? A Ilha de Gonti, uma montanha solitária que se eleva a 1,6 mil metros acima do tempestuoso Mar Nordeste, é uma terra famosa por seus feiticeiros. Bom, a ênfase dela aqui, o que eu acho que dá para tirar de positivo aqui nisso, é que você já está, de certa forma, ambientando sua história ou falando que vai girar o tom da sua história, talvez, né? O timbre, como o Rafa gosta de falar também, que eu tô falando uma coisa de fantasia, eu tô falando de feiticeiros, né? Então acho que isso, pelo menos, é positivo nessa primeira frase dela. Mas fora isso, para mim, soa muito expositivo, né? E específico de uma forma que não me soa muito necessária, né? A Ilha de Gonti é uma montanha solitária que se eleva a 1,6 mil metros acima do por que especificar 1,6 mil, assim, não vejo muita função. Ok, é uma coisa muito alta, né, mas outros números poderiam ser utilizados, outras formas aqui de descrever, né, e por que é tão importante assim, talvez aí a questão da névoa entre também, né, a elevação, pode ser que tenha ali uma neblina, alguma coisa, mas enfim, me parece uma frase muito longa, né, já inserindo nomes que a gente não está familiarizado, né, a Ilha de Gonti, o Mar Nordeste, ela está muito preocupada em mostrar o world building dela, mostrar o universo que ela está criando, que não tem nada de errado, como a gente já falou, mas a gente sugere que seja evitado muitas informações novas já de cara numa primeira página, para não bombardear a mente ali do leitor com muita informação nova e acabar embolando a cabeça, não correr o risco de acabar embolando a cabeça dele. Considerando o tamanho do livro, eu acho que realmente, porque quando a gente fala sobre o setup, que é preparar o leitor para aquilo que há de vir, essa primeira página, ela é um setup gigantesco. Porque, claro, tem um pouco da apresentação do personagem, no caso, começando um quê de desenvolvimento de personagem, caramba, mas basicamente isso é um setup. É tentar trazer, então, funciona assim, assim, assado, e papapá. Pegando, sim, eu acredito que o gatilho da especificidade, que é esse que o Matheus trouxe de 1,6 mil metros, ele é extremamente difícil de usar. Extremamente difícil. Porque para um gatilho da especificidade fazer sentido, você precisa realmente que ele seja 100% importante.
um gatilho da especificidade simplesmente como um pré-requisito para alguma outra coisa, ele perde força gigantesca. Ele sai de um gatilho da especificidade para uma estranheza bizarra. Porque se esse 1.6 fizer sentido para é porque nessa altura é onde tem ninho de dragão. É porque nessa altura tem a névoa mágica. É porque nessa altura onde X acontece, Y acontece, Z acontece. Ok, então quer dizer que essa informação não apenas é uma ambientação, mas futuramente coisas irão acontecer acima de 1.6 e abaixo de 1.6 para que essa trama aconteça. Justo. Mas como toda a primeira página é um setup gigante, dá muito realmente a impressão de ser um infodump, juntamente com uma estranheza desnecessária. Se a primeira página fosse um pouco mais, talvez, mais bem escrita, pudesse levantar simplesmente uma levantada de lanterna. 1.6, guarda esse número que uma hora pode ser importante. Mas uma pérola no meio de esterco, não estou falando que a primeira página está sendo esterco, mas uma preciosidade no meio de nada, não preciosidades, se torna meio que tipo, estranheza, de valor. Né? A minha questão, assim, e a outra sugestão, né, Rafa, o gatilho da especificidade, por exemplo, que o Rafa estava comentando. Se você criar um personagem que ele é metódico, que ele é preocupado com número, com coisas certinho assim, e você usar isso repetidas vezes, provando que isso é uma característica do personagem, perfeito, né? Você está caracterizando o personagem. Agora que ela usou ali 1,6 ali no começo do texto, e isso é o narrador, não é nem personagem aqui ainda, né? É narrador. E depois, assim, não tem detalhes, assim, específicos de metragem ou de tempo, sei lá, de coisas que são contadas, assim, né? Cita bastante nome, as coisas específicas, ok, né? Mas acho que questão de distância talvez seja a única citada aqui com tanta especificidade, né? Então, assim, acaba dando essa questão da estranheza, né? Agora, seria muito interessante se fosse isso que o Rafa comentou, né? Não, é porque a partir do 1,6 acontecem determinadas coisas, abaixo é isso, e isso vai ser discutido no livro. Aí, pô, beleza, justo, fechou, né? Tô criticando, entre aspas, a Ursula K. Le Guin aqui, antes de ler o livro dela. Óbvio, o canal não tá aqui para julgar o livro, é uma outra proposta nossa, a gente quer avaliar as técnicas aqui, que são utilizadas na primeira página, né? E como que isso mexe com o leitor. Agora, que é específico numa primeira página, numa primeira frase, e depois deixa de ser, soa estranho pra gente que tá lendo. Então é uma coisa que a gente sugere evitar na hora que você fizer na escrita. Pode ter sentido? Pode ter sentido. Daqui a pouco a gente vai saber, né, se a gente continuar a leitura. Mas, numa primeira página, dá essa estranhezazinha. Sim. E se for pegar o primeiro parágrafo inteiro, ele é muito forte quanto à introdução de uma história. Era uma vez tal localidade, tal pessoa, tal situação, mas não iremos falar sobre ele. Iremos falar sobre o que antes era ele. Uhum. É muito comum isso em introdução de filmes, introduções de série, introduções de histórias verbais, porque você começa chamando a atenção do seu espectador, no caso uma roda de conversa, no caso da sua casa, quando você vai ver um filme na televisão, ou sair daquele momento fora a imersão do cinema para dentro da imersão do cinema. Então eu vejo esse primeiro parágrafo inteiro como uma tentativa de imergir à força. Fazer com que você saia do ambiente comum e vá para aquele ambiente com mais força. Acredito eu que por ser 1960 alguma coisa, tem aí 60 anos de... quase 60 anos de história, porque acho que é de 68. São 60 anos, então a forma como era escrita as coisas eram bem diferentes. Ainda mais me dá muito a entender que essa história é infanto-juvenil. Pelo tamanho do livro, o Matheus comentou o tamanho da letra, espaçamento, então tem cara de ser infanto-juvenil, tanto que o Estúdio Ghibli usou como base para a história da animação deles. Então acredito que um livro infanto-juvenil talvez não fosse tão comum há 60 anos atrás,
pelo menos de fantasia, fantástica, e todos os elementos que essa escritora traz. Então ela tenta meio que ajudar a criança ou pré-adolescente a imergir na história. Então, se a gente considerar que esse livro é infanto-juvenil, acredito que esse primeiro parágrafo sirva para isso, para tentar influenciar melhor ou fazer com que a criança ou que está lendo, ou os pais que estão lendo antes de dormir, que é uma prática muito comum nos Estados Unidos, para ajudar a criança a entrar no mundo da imaginação e tudo mais. Se não, aí sim, eu acho um primeiro parágrafo extremamente infantilizado, com algumas jogadinhas que meio que empobrece o gatilho da ambientação porque mastiga demais. Sim. Não, isso acho que não só pro primeiro parágrafo, acho que pra história como um todo. Mas eu acho que assim, me soa, pelo menos, né, como a proposta ser o infanto-juvenil, né? E aí, vamos dizer assim, entre aspas, é aceitável, né? A gente já viu isso em outras obras. Você até citou, acho que você pesquisou antes um pouco também, influenciou Neil Gaiman também, né? Neil Gaiman ali com a Coraline. A gente vê como é uma história quando é focada no público infanto-juvenil, como tem mais infodump, como tem mais umas repetiçõezinhas que você vê que naturalmente a gente não recomendaria, mas para uma criança pode ser algo mais útil, né? Para reforçar uma ideia que pra gente não precisaria, né? Então, assim, me soa como uma história proposta infanto-juvenil e aí por isso acaba, às vezes, pegando um pouco a gente em algumas coisas, né? Mas falando da história em si, Rafa, dessa primeira página, né? É isso que você comentou, né? Ela vai contar a história vamos dizer, de alguma aventura ou de formação desse cara que se tornou muito famoso, né? O Gavião, né? E aí, só que ela faz o que você falou, né? Volta, vamos contar lá do princípio, né? E aí, então, entra nos dois parágrafos seguintes uma preparação, talvez, para muita coisa que deve se justificar na frente em relação, né, a essa origem desse personagem, né, a perda da mãe, né, que são caracterizações que ela vai colocando aqui que provavelmente tem uma função. Se não tem função, seria uma outra falha que a gente, entre aspas, sugere que não seja feito, né? Se você está colocando essas informações, utilize elas de alguma forma, né? Então ela cita aqui a morte da mãe cedo, né? Cita aqui a questão dos irmãos, cita um pai, de certa forma, um pouco rigoroso ali com o filho, né? Fala que foi tratado, se não me engano, ali, acho que tinha chicotado em algum lugar, né? Então, é uma preparação, é uma construção de personagem que ela está fazendo junto com a construção do universo dela, né? Então tem seu lado positivo, essa primeira página, são duas características que a gente acha que são interessantes de se estarem presentes numa primeira página, que é essa construção de personagem. Talvez seja algo aqui relacionado também ao ponto de conflito, né? Não sei, essa questão talvez da mãe ou do pai aí dele, né? Da personagem. E a questão da construção do universo em si, né? São características interessantes para se ter no início de texto. Uma coisa que eu acho muito interessante, isso principalmente no lado oriental, eu não sei o quanto o Ocidente utiliza desse princípio também. Acredito que sim, mas eu sei que no oriental é muito forte isso, que muitas vezes histórias de super-herói ou de fantasia, a existência dos pais atrapalham a fantasia, devido à proteção do pai, proteção da mãe, principalmente da mãe, porque se a mãe protege, a criança não vai se arriscar no fantástico, não vai ter a saída para a aventura. Tanto que se você for pegar quase 100% dos animes shonens, ou é órfão ou não tem mãe. Tem pai, mas não tem mãe, porque mãe tem aquele sentimento muito maternal, de proteção, caramba, pai sim. Nem tanto. Então aqui, arranca a mãe fora, pai é malvado, irmãos são mais velhos, pronto, já tem aí um protagonista órfão, tá lá em sem cima. ser órfão, pra aventura acontecer. E ela reforça, ele é barulhento, orgulhoso e temperamental. Considerando isso, ela já está colocando muito fortemente essa história será uma história de arco de personagem.
Porque se ela... Porque ela não mostrou ele barulhento, não mostrou ele orgulhoso, não mostrou ele temperamental. Ela disse. Então, se ela disse, quer dizer que ela já quer deixar muito marcado, tipo, muito 880, no caso, né, o ferro na pele, ele é assim. Ponto. Dali pra frente, pode ser que mude, provavelmente vai, porque se por acaso esse Dani não for o Gavião, ela tá sendo um, né, gênio, absoluto cinema aqui. Mas acredito que não. Seria muito contra-intuitivo ela falar, vou falar sobre o Gavião quando ele era criança. Era uma vez o Dune. Né? Então, pelo menos aqui a gente já tem uma amostra. Mas, no caso, o que me deixa um pouco preocupado, por exemplo, é que história infanto-juvenil, dificilmente o protagonista falece. Porque matar o protagonista não é uma coisa muito clássica para infanto-juvenil, devido à aproximação, né? Criança, adolescente se aproxima com o protagonista, vai lá, mata o protagonista, você quebra essa imersão e tudo mais. Então, meio que não precisem se preocupar, porque o menino vai crescer, vai se tornar o Gavião, vai ser de tudo de bom. Então, o importante, acredito que essa história vai ser a jornada, o importante é a jornada e os amigos que se fazem pelo caminho. Né? Provável. Mas... E o world building criado aqui, né? E o world building criado, sim. Mas eu sinto que o world building aqui tem muito mais a cara de... das 6 funções clássicas que o world building tem, eu sinto que ela está usando apenas um, que é preparar para ação. Porque em nenhum dos pontos que ela trouxe me trouxe mais do que dizendo, existe. Então, tipo, existe isso, para ela ter pra gente ter uma imagem mental da localidade para colocar o protagonista e começar a aventura. Então, assim, pô, de 6 funções clássicas, nem tô falando de avançadas, ela usou um, que é a mais simples. Eu acho que, no caso aqui, me deu um certo... Deixou a desejar. Mas aí, Matheus, no final das contas, vai ou não vai virar a página aqui do nosso Feiticeiro de Terra-Mar? Pela primeira página só não viraria, Rafa. Acho que tem... mas acho que é por conta disso, de ser público infanto-juvenil e ter muito a questão do infodump, muita questão de descrição de terreno, né? De preparação para o universo que ela está criando, né? É algo que por si só não me soa suficiente para me interessar por uma história. Acho que tem pontos interessantes que a gente citou, né? A questão da caracterização do personagem, questão do universo que ela está propondo criar aqui, né? Que tem algo fantasioso, magia, né? E tal. E acho que o mais interessante, talvez, dessa primeira página seja essa promessa de que ele vai se tornar um personagem, né, lendário aí no universo, né? E tal. Então isso talvez seja o mais próximo de tentar te engatilhar, de tentar te fazer querer continuar a história. Mas ainda assim me soou um pouco fraco, né, para uma primeira página. Vou ler com certeza, li a série porque é uma série que... Comprei a série porque é uma série que influenciou muita gente, que eu gosto, né, no universo da fantasia, da ficção científica, então vou ler, né, mas pela primeira página só em si, acho que deixou alguns quesitos a desejar aí, mas mais por ser voltado para um público infantil, talvez. No caso, eu não viraria, provavelmente não vou virar. Vou assistir a adaptação do Estúdio Ghibli porque é outro setup, é outro mindset, né? Então, devido a ser universo diferente, adaptações diferentes de texto, eu vou assistir, mas da mesma forma que eu não sou muito fã de Harry Potter, não sou muito fã de Percy Jackson, não fui uma criança leitora, então eu não tenho muito desses apelos emocionais eu cresci com Harry Potter. Sim, eu cresci com Harry Potter, a gente tem mais ou menos aí a mesma faixa etária,
mas não quer dizer que eu cresci com ele. Eu só cresci no mesmo período que ele. Então eu não tenho esses fatores emocionais. E já tenho meus 34 anos, então Infanto Juvenil dificilmente me pega com força. Então, no caso, não viraria devido a todos os fatores. Pode ser sim uma história boa, uma história bonitinha, talvez eu até chore no final dessa história, não sei. Verei depois que acabar o filme. Mas, de qualquer forma, como livro, sim, não vou virar os contos de Terramar. Então, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você tem esse lado mais sentimental de vai virar ou não, ou se no caso, se você já chegou a assistir a animação do Estúdio Ghibli, coloque nos comentários se você gostou ou se você não gostou dessa história. E lembrando que se você é escritor ou escritora, se você tem alguma obra que gostaria de que a gente desse opinião, tem aí o nosso link, onde você põe um formezinho e a gente consegue dar a nossa opinião. Beleza? Então, bora ler!